vocês novamente. E o Lu comentou que caboclos é coragem. E para a noite de hoje eu senti de compartilhar um ensinamento que eu coloquei na minha vida há 2 anos atrás. E muitas coisas mudaram desde que eu coloquei isso no meu dia a dia e que facilitou um movimento de coragem, porque a gente começa a compreender algumas coisas. Então eu vou pegar algumas pontas para a gente ir entendendo o que eu vou depois trazer como compartilhar desse ensinamento. Primeiro, a gente está aqui numa sessão de Umbanda, né? E se a gente for ver, muitas vezes a gente tem o hábito de só personificar a Umbanda, né? Xangô, Ogum, Oxum, Iemanjá. E a gente personifica isso, por quê? Porque tem os mitos iorubás, tem as imagens personificadas, tem as histórias, querendo ou não tem os espíritos que trabalham nessas linhas, mas orixás são frequências, e todas essas frequências são ligadas ao movimento da natureza, algo que é natural. E muitas vezes a gente está tendo dificuldade de ter coragem na vida porque não estamos sendo naturais conosco. A gente está trabalhando muito com a cabeça e aí a gente tem dificuldade de compreender o nosso fluxo natural. E muitas dessas respostas estão justamente na natureza. A gente não vem buscar resposta na Umbanda? Então são espíritos que já compreenderam sobre essa natureza, sobre esse fluxo natural. Então, inevitavelmente, a gente acaba falando de que está chegando o final do ano. E aí já começa um rebuliço diferenciado, né? E são as festas, os encontros da empresa, da família, e presente, e Natal, e Ano Novo, quem vai ter férias, quem não vai ter férias, quem vai trabalhar já trabalha num clima diferente, porque o fluxo não é o mesmo. Muitas coisas acontecem nesses dias que muitas vezes nos convida a sair de um fluxo natural. Porque eu não sei vocês, né? Mas muitas vezes a gente acaba adentrando na agenda do coletivo em dezembro, né? Porque tu tem a agenda da janta em família, a agenda da limpeza do instituto, a agenda da confraternização da empresa, a agenda de fazer a viagem que tu marcou não sei o quê, ou a agenda da empresa que faz o horário diferenciado, que não é mais a tua rotina, e aí aquele dezembro passa e tu fica meio... Não sei vocês, mas eu sinto que o dezembro acelera muito mais a gente interna do que durante o ano. Durante o ano tem uma rotina ali, tem dias que é mais pesado, tem dias que é mais leve, mas muitas vezes dezembro traz um tumulto assim, que a gente sempre tem que estar olhando, tenho tempo, não tenho tempo, que lugar da agenda eu vou botar isso, quero férias de uma vez, quero descansar, quero isso, quero aquilo outro, e nos convida a sair mais ainda do nosso fluxo natural. E esse fluxo natural também muitas vezes reverbera no nosso dinheiro. Dinheiro é energia materializada, né? Que hoje em dia já nem está mais tão materializado. Querendo ou não, o Pix e a internet já é um caminho para nos mostrar que dinheiro é energia. A gente confia no número que está ali na nossa conta, a gente confia no número que a gente coloca no QR Code. E essa evolução, essa transição lá da cédula para o dinheiro online já é uma demonstração do quanto o dinheiro é energia. E muitas vezes nesse dezembro e nesse janeiro a gente, né, escoa bastante dessa energia. A gente escoa no tempo que a gente dá para os outros, a gente escoa nas compras que a gente faz para os outros, a gente escoa na viagem que a gente quer muito fazer, mas muitas vezes gastando mais do que o que a gente tem de energia, e muitas vezes isso reverbera fevereiro, março, abril, e no parcelamento que a gente fez das compras, da viagem, dos passeios, das jantas e de tudo mais. Então, como melhorar um pouco isso? E aí entra o que eu gostaria de compartilhar com vocês.
Olhando caboclos mais no arquétipo do pessoal que mora na mata, que vive mais no mato, porque caboclos entra todas as linhas, né? Mas vamos olhar o caboclo, aquele mais indígena. Eles não tinham o calendário da forma que a gente vive. Há umas 2 palestras atrás, 3, o Luciano trouxe para nós o quanto o calendário nos ajudou. Só que se for ver, o calendário, ele é um instrumento político, econômico e social. Ele ajuda a organizar para que a gente consiga falar na mesma língua. Todas as quintas-feiras, às 19h30, nós temos sessão. Segunda-feira, às 19h30, nós temos cura da alma. Então, esse calendário nos ajuda a gente a se comunicar e se organizar dentro do tempo. Mas tem muita coisa que dele não é natural. E isso faz com que a gente tenha algumas vezes essa aceleração interna. E aí entra mais um pouquinho do que eu quero trazer para vocês. O calendário que a gente vive hoje, ele é o calendário gregoriano. Se ele é um calendário gregoriano, ele é um calendário europeu. Ele é um calendário feito para o tempo e para o clima que acontece no hemisfério norte. Carol, o que tu está querendo dizer com isso? Guardem essa informação. O calendário gregoriano está associado ao movimento do planeta que acontece no hemisfério norte. E só para constar, nós estamos no hemisfério sul. Então tem algumas coisas que a gente tenta reproduzir e que nos machuca e que não é natural conosco. Guardou isso? Vamos para a próxima parte. Estações do ano. Indo um pouco além de número, porque a cada ano a gente vê que o inverno não está tão inverno, o verão está... Ontem eu botei casaco ontem. Vocês chegaram a puxar um casaquinho ontem? Duneira, uma chuvarada, um vento, puxa um guarda-chuva. E não era aquela chuva de verão, era uma mudança climática devido a quem? A natureza, coisas que estavam acontecendo no oceano. E quanto mais a gente entende que essa força é maior que nós, a gente consegue aprender um pouquinho com elas. Então vamos falar das 4 estações do ano. Como que energeticamente seria interessante vivermos? Vou começar no inverno. Dias mais cinzas. Não que não tenha dias de sol, né? Mas a temperatura, os dias mais fechados, o sol nascendo mais tarde, se pondo mais cedo. Inevitavelmente, nós somos convidados a um recolher. Nem estou falando de gosto. Gosto pessoal é respeito natural. Tem gente que prefere muito mais o frio do que o verão, tá? Mas de uma certa forma, de uma certa maneira, o inverno nos convida ao recolhimento. Tanto que tem animais que hibernam. Tem pessoas que têm dificuldade de acordar cedo. Tem aquela vontade de ficar debaixo das cobertas encolhido e se curtir um pouco mais. E aí daqui a pouco, não sei vocês, mas quando começa a primavera, que aquele sol começa a aparecer, não parece que tem uma disposição diferente de levantar, preparar um café da manhã, sair na rua? Opa, já não dá mais tanta preguiça, já não é mais tanta briga para sair da cama. Por quê? Porque o dia já está clareando mais cedo. O dia já está terminando um pouquinho mais tarde. Então aquela vontade de se alimentar e comer coisinhas quentes, e sopa, e bolinho, e café, e chá, de se nutrir naquele frio, começa a abrir disposição para visitar alguém, dar uma caminhada, olhar o sol, se curtir. E no verão a coisa fica maior ainda. É uma expansão, a gente tem um sol gritante ali o tempo todo, que cada dia aquece mais e mais, e a gente sua, ou seja, o nosso corpo já está sinalizando, é para pôr para fora. É para pôr para fora tudo que foi descoberto e vivido naquele inverno.
Só que muitas vezes a gente não vive o mergulho interior, o mergulho emocional, o mergulho espiritual. A gente briga com o inverno porque tá frio demais, e aí chega lá no verão, a gente briga com o verão, tá calor demais, eu tô suando demais, eu não aguento mais, liga o ventilador, meu Deus, não dá pra andar pelado na rua. Eu já ouvi muito dessa justificativa. No inverno, pelo menos, a gente se encasaca, né? No verão não tem o que fazer, ou fica 24 horas enfurnado no ar-condicionado, porque não foi liberado a gente ainda sair pelado no meio da rua. Dá pra abrir uma votação? Você acha que poderia sair pelado no meio da rua? Quer ouvir? Não vai poder? Tá bom, então. E no outono, aquela coisa toda que estava iluminada começa devagarinho a vir baixando de novo. Já tem aquele ventinho final de tarde, as plantas também vão respondendo, algumas caindo as folhas, ou seja, vai baixando novamente esta energia. Então a gente faz uma ondulação de mergulha, vai saindo, se mostra, vai se fechando, mergulha, vai saindo, se mostra. E esse seria um fluxo natural além de um calendário. Só que aí, lembra o que eu falei do calendário gregoriano? E lembra o que eu falei das armadilhas que a gente cai sobre energia? Quando eu me dei conta disso, para mim fez muito sentido. Se para você não fizer, tudo bem. Mas ao mesmo tempo eu lhe convido assim, talvez não faça sentido nesse momento, porque a gente está com essa crença enraizada há muito tempo. Mas se tu te oportunizar a olhar um pouquinho diferente, talvez você encontre coisas do ritmo natural de vocês. Então chegamos no verão, hora de se mostrar, hora que o sol está lá fora, iluminando tudo que a gente é. Muitos caminhos espirituais falam sobre a iluminação. Só que se a gente for olhar para a natureza, o elemento que mais nos convida, materializado nessa terceira dimensão, a iluminação, é o sol. Se a gente não olhar de forma poética, onírica, iluminar, elevar os chakras e tudo mais. Tanto que se a gente for olhar lá antigamente, o sol era adorado como um deus, como uma energia primordial de vida. Oferendas, seitas, religiões, adoração. Religião não tinha tanta época, né? Mas era mais a adoração. Por quê? Porque existe algo muito importante aí. E aí, olha que interessante. No calendário gregoriano, aquele que foi criado lá, eles não estão de férias. As nossas férias entram quando o nosso sol está a pico. Então, a hora que a gente vai se mostrar para o mundo, nós estamos numa crença capitalista, econômica e política de agora vamos descansar. Quantos de nós não acreditamos que o ano só começa depois do carnaval e que o ano só começa em março? E aí março é o momento do recolhimento de novo do outono. Aí no momento que é pra gente estar a pico, com as ideias abertas para mostrar a gente pro mundo, o que a gente está fazendo? Gastando nosso dinheiro, entrando totalmente em ritmo de férias. Não estou falando do trabalho em si, eu estou falando do clima, tá? Tem gente que não vai parar de trabalhar, mas estou falando dessa energia coletiva. Talvez não seja o seu caso específico, mas o coletivo que a gente carrega aqui, né? Eu já ouvi de muitas pessoas, dependendo do campo de trabalho, dizendo que janeiro e fevereiro não é um bom mês de dinheiro, que o movimento para porque as pessoas foram viajar. Desde que eu parei de acreditar nisso, eu consegui começar a fazer dinheiro em janeiro e fevereiro. Por quê? Porque eu saí da bolha que acredita que as pessoas e comecei a ancorar essa energia em mim. Eu acredito que dezembro, janeiro e fevereiro, o sol e a vida está ao meu lado. Eu não estou em recolhimento, eu estou em expansão junto com a natureza. E não estou falando que não possa passear, que não possa descansar, eu vou fazer isso. Vou ter uns dias de recesso, vou descansar, mas vou descansar com a presença de
lucidez. Então sim, vamos meditar no descanso, vamos fazer coisas que nos dão prazer no descanso. Caminhar na praia, dançar, passear, mas cuidar com esse sistema que nos coloca de muito gasto e de muito não dá para fazer muita coisa porque todo mundo vai parar. E aí olha que interessante, né? Nas nossas férias, não é o meu caso, talvez possa ser o caso de um de vocês. Esse mesmo dinheiro que eu falei, muitas pessoas usam esse período agora do verão para ir gastar lá no calendário gregoriano. Quem pode viajar para fora, para o exterior, aonde que está o nosso dinheiro indo para lá, onde eles estão no fluxo natural deles. No verão deles, lá em junho, julho, nós aqui encolhido no frio, temos que trabalhar pau a pau, brigando com uma energia que nos convida a recolhimento. Eles lá, no recolhimento, eles abrem a porta para o turismo, de neve, de não sei o que, de vamos visitar não sei o que, tal parque, tal coisa, tal isso, tal aquilo, e vão recolhendo os nossos dinheiros. E não precisa ser em viagem, né? Também pode ser agora na facilidade das compras online, comprando produtos na internet, produtos de lá também. E aí agora que é o momento da gente ir para o mundo, a gente para descansar. A gente para curtir o sol, para ficar na praia, para ficar em casa. E, de novo, não estou falando que seja o seu caso específico, e sim a ideia de abrir a mente desse pensamento coletivo que não acompanha o nosso natural. Então agora, por mais que a gente esteja entrando em clima de recesso, clima de férias, clima de pausas em vários movimentos, internamente você sozinho aproveita muito esse verão. Eu organizo muitas coisas, por quê? Porque se a minha energia não está encolhida e o sol está iluminando, ideias incríveis do que fazer para o próximo ano já podem ser postas em prática já agora. Nesses dias, estamos recém no dia 10, 11 de dezembro, então a gente ainda tem uns 20 dias aí de dezembro pela frente, a gente tem todo janeiro, tem todo fevereiro, e a gente não precisa esperar passar o carnaval ou esperar março para começar a viver. A gente pode usufruir dessa energia disponível. Tá, Carol, mas o meu mercado de trabalho, ele dá uma pausa, o movimento para, as pessoas não compram, as pessoas não frequentam, as pessoas dão uma baixa inevitável. Mas se você tem uma luz iluminando a sua energia, talvez você tenha uma forma totalmente inovadora de trabalhar, inovadora de ganhar dinheiro, inovadora de mostrar quem você é, que inclusive se tiver tanta potência, você muda todo o seu ano. Aí entra a coragem dos caboclos que o Lu estava falando. Quantas vezes a gente pede mudança e não consegue ancorar essa energia, talvez por esse comportamento coletivo de que o ano só dá o grande start ali na frente, sendo que energeticamente a natureza está falando agora devagarinho, vamos entregar as folhas. Então aqui nesse calendário a gente só está sempre morrendo. A gente vive fortemente o ciclo de morte. Outono, inverno e o início da primavera. A gente acaba inconscientemente pegando o hábito de que é bom morrer, renascer, morrer, renascer, morrer, renascer. E raramente a gente entra no campo de usufruir, de expandir, de iluminar, de crescer. E aí, se a gente for olhar de forma coletiva, Brasil, não é muito isso? Tá sempre matando leão por dia, tá sempre correndo atrás do negócio, tá sempre fazendo aquilo, e corre para fazer dinheiro para pagar a conta, e corre para fazer não sei o que, e parcela daqui, segura a ponta daqui. Aí eu comecei a questionar, será que não tem fundamento com esse negócio das estações do ano e do clima? Coisas da minha cabeça, tá, gente? Que nem eu falei. Tô largando, funcionou, leva de presente. Não funcionou, tá tudo bem.
Mas de 2 anos pra cá, que eu comecei a adotar essa postura de dentro do prazer, vou usufruir o sol que ilumina, muitas coisas começaram a ser mais fáceis, mais fluídicas, mais tranquilas e mais gostosas. Pra gente não viver sempre nesse fluxo de se manter extremamente forte no inverno, onde a natureza pede recolhimento, e viver mole quando a energia está totalmente disponível. E aí tem mais uma coisa que é no mínimo interessante. Nesse último ano aconteceu. Por eu ter saído disso, estou trazendo exemplos práticos de dinheiro e de trabalho, porque no final das contas isso é a materialização, a forma que a gente aprende aqui na terceira dimensão, né? São instrumentos da espiritualidade para o nosso crescimento. Esse último ano eu vivi diferente, o meu janeiro e fevereiro, que me deu base financeira para os dias de inverno eu não estar louca correndo atrás de dinheiro. Por quê? Porque eu consegui fazer uma reservinha, aí março, o que entrou eu não precisei usar na reservinha, fluiu. Março, abril, o que entrou, eu não precisei usar a reservinha. Aí chegou junho, julho, ali por julho e agosto a gente sempre sabe que a vida dá e que tem vezes que a gente tá aqui, né? E a gente tá aqui e parece que as coisas não acontecem, mas as contas vão chegar para pagar. E aí a gente fica com aquilo, parece que a vida muitas pessoas adoecem em agosto, e tem gente que se adoece e não trabalha, não entra dinheiro, né? Tem gente que consegue botar o atestado e recebe seu salário. Mas aí o que aconteceu? Com a expansão de ideia, com a base, com a iluminação do que foi feito diferente em dezembro, janeiro, fevereiro, eu consegui ir lá em julho e agosto me permitia ter uns ataques de meu Deus, não consigo, hoje eu vou fazer o máximo que dá e o máximo que está dando é bem pouco. Porque daí o mental não estava obrigando a esse corpo físico entrando em conflito com o frio, com a chuva, com o dia cinzento. Tenho que estar fazendo. Então, amores, não sei se fui totalmente clara na minha ideia, mas aproveitem muito esse verão. Mas talvez se permitam aproveitar um pouco diferente. Usando sim lazer, usando sim visitas. Cuidem com a energia do dinheiro, porque se dá demais lá no inverno, então além de muitas vezes, não estou falando que é crise financeira, eu estou falando desse respeito de interiorização. Eu vivo muito isso, não sei quem mais vive, mas esse ano eu conversei com muitas pessoas que brigam e entram em conflito no inverno, né? Então talvez para uma pessoa ou duas essa informação possa servir. Aproveitem muito esse verão, mas aproveitem com uma mente um pouco diferente, não gastando toda a sua energia, pelo contrário, se nutrindo de toda essa energia que o verão traz, se nutrindo desse sol que ilumina, deixando sim o suor sair, porque o corpo está te mostrando, vai, abre teus poros, mostra a tua luz, o sol está entrando para tu mostrar a tua luz, tu mostrar tuas emoções, tu mostrar a tua expressão, tu mostrar quem tu é, a tua gargalhada, a tua brincadeira, o teu jeito de ser, a tua espontaneidade, a tua criatividade, aquela ideia que está ali na lista, sabe? 2021 estava na lista, 22 estava na lista, 23 estava na lista, 24 está na lista, 25 e estamos indo para 26. Aquela ideia que nunca teve a coragem, talvez seja justamente esse ensinamento de que você não precisa ter coragem em março, onde todo mundo que está no automático começa o ano, porque lá não tem energia o suficiente para explodir, porque lá a vida devagarinho está convidando a recolher
Organiza agora, esquematiza agora, faz a primeira comunicação agora. E pode ser para o mundo, pode ser para a família. Ó, esse ano eu decidi mudar tal postura na minha vida. Esse ano eu vou trabalhar com tal coisa. Esse ano eu vou rir mais. Esse ano eu vou cuidar mais da minha saúde. Esse ano eu vou cuidar mais da minha mediunidade. Esse ano, hoje, agora, eu já vou começar a olhar mais para o meu relacionamento. Esse ano talvez eu vou iniciar a minha transição de carreira, e não estou falando que é para largar emprego, mas se tem o sol e tem uma baixa de solicitação em algum setor da sua vida, vai sobrar um tempo, em vez de você ficar lá em ritmo de estou sofrendo com calor. Tem dias que vai ser isso. Aproveita essa luz, essa energia, e deixa expandir a luz e a energia que mora dentro de você. E esse é um dos jeitos da gente desenvolver coragem, da gente romper com um sistema encaixotado dentro da gente de crenças e muitas vezes construir um ano muito melhor, porque a gente começa a conhecer mais do nosso próprio ritmo. Só que isso é devagar. Que nem eu disse, o primeiro ano eu tive essa ideia, mudei alguns comportamentos. Já nesse segundo eu consegui trazer isso já materializado na energia do dinheiro. Mas vai ser sempre um estudo. Vamos ver o que eu vou conseguir esse ano. Usem, experimentem. Para encontrar a sua coragem interior, caboclos não tinham calendário. Indígenas, espíritos que vivem da natureza, não têm esse calendário que dita dias e datas comemorativas. Eles respondem à vida, eles respondem ao fluxo, eles respondem à energia. E quando a gente acorda e vê o tempo lá fora, automaticamente gera uma emoção no nosso interior. A gente muda a forma de se expressar, a gente muda a forma de se vestir, a gente muda muitas vezes a nossa programação. Uma chuva, quem usa Uber já sabe que o Uber fica mais caro, significa que você vai gastar mais dinheiro, você já sai com o guarda-chuva, torce para a chuva não parar no meio do dia, porque senão você vai esquecer o guarda-chuva num lugar. Normalmente isso acontece. Então é inevitável a gente olhar e perceber que sim, o quanto o clima lá fora interfere nas nossas práticas. O clima lá fora interfere nos alimentos que vão chegar na nossa mesa. O clima lá fora influencia na inflação, porque se determinado período chove demais ou tem sol demais, determinados alimentos não são produzidos de forma natural. Então os alimentos também nos ensinam. Se chove demais, talvez você não esteja vivendo no seu fluxo natural, porque a sua energia com a chuva reverbera de determinada forma. Se o sol está muito forte e tem seca, talvez tenha um setor da sua vida que você não produza tanto, porque está secando. Os alimentos respondem isso. E cada dia, o céu nublado. Lá no meu trabalho, umas 2 semanas atrás aconteceu isso. Tinha uma amiga minha, meu Deus, passou a semana toda. O dia que nublou, ela entrou. Tu tá bem? Ela não. Eu falei, mas o que aconteceu? Nada. Eu só acordei assim. E algo me diz que é porque o tempo lá fora tá nublado. E não dá aquela baixa? Não dá. Mas eu tô falando que todo mundo responde do mesmo jeito. Use a natureza para descobrir. Outro exemplo básico, pessoas diurnas e pessoas noturnas. Eu sou uma pessoa extremamente diurna. Para mim é muito mais fácil acordar cedo. Ao mesmo tempo, tem muitas pessoas que são totalmente noturnas. Que o nível de criatividade e produtividade começam às 6 horas, quando o sol devagarinho começa a baixar. Eu já sou o tipo que vai morrendo junto com o dia. Foi muito esforço, porque muitos dos trabalhos aqui, né, são noturnos, para ir aprendendo sobre como lidar com a energia da noite e como lidar com a energia do dia. Caboclos nos ensinam muito sobre isso.
A vida lá fora, o clima, a temperatura, mostra muito de como a gente funciona no nosso ciclo natural. E o meu presente de hoje nesse compartilhar é que talvez a coragem que você tanto busca ou a coragem que você sente que precisa seja abrir esse estudo para si mesmo. Reconhecer como você responde em dias de chuva, em dias de sol, em dias de temperatura muito baixa, em dias de temperatura amena, em dias de temperatura muito alta. Como que você responde ao acordar muito cedo, como que você responde ao acordar um pouco mais tarde, como que você responde no final do dia, como que você responde no auge da noite e da escuridão. Ao mesmo tempo que nessa escuridão, como você responde às estrelas, como você responde à lua, muitas das respostas estão aí. Certo, meus amores? Meu presente para hoje, então, é isso. Viva de acordo com a natureza e ela vai lhe mostrar muito sobre a sua própria natureza. E que agora, de coração aberto, a gente possa receber a bênção dos caboclos que vêm aqui hoje e estejam de ouvidos abertos. Talvez, o Lu gosta muito de dizer, né, em uma palavra ou duas que a gente não entende muito, ali tem um grande presente, uma grande pérola, uma grande resposta. E a maioria delas vem dentro da simplicidade e não de grandes explicações. Então, se algum deles aproveitar a linha da palestra de hoje e já te disser, toma um banho à noite, toma um banho ao acordar, antes de almoçar, tome um chá. Ali tem uma resposta. Energia da noite, energia do acordar, energia do meio-dia antes de almoçar, colocando um padrão que a gente almoça em torno desse horário onde o sol está a pico. Sempre tem um a mais dentro do simples, certo? Muita gratidão por poder estar aqui com vocês hoje. Agora eu convido vocês a fecharem os olhinhos. Nós vamos respirar fundo 3 vezes e quando soltar o ar, a gente vai soltar um... Tá bom? Vamos junto então. Inspirando. Solta. Inspira. Solta. Inspira. Que seja uma noite de coragem a sentir, viver e abrir os caminhos para reconhecer a nossa própria natureza nessa transição de ciclo entre anos. Mas lembrando sempre que os caminhos estão abertos no presente, no hoje, no aqui e agora. Você já pode fazer diferença na sua própria vida. Gratidão.